3 pulsos precedem o início do hino. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Iniciemos esse culto divino em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos chamar um hino, irmãos. Hino 79, 79.
Louvar a Deus com outro hino, irmãos. Hino 218, 218. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus com mais um hino, irmãos. Hino 221, 221. Glória a Jesus.
Queridos irmãos, servos e servas de Deus, dobraremos agora os nossos joelhos para buscar o Senhor através da oração. Agora nós vamos falar com o Senhor, para que daqui a pouquinho o Senhor fale conosco também. Temos, queridos, não só pessoalmente, muitos pedidos de oração por enfermidades, mas também pelo site da congregação, também por causas, por tribulações, irmãos que vão viajar querem sair protegidos com a nossa oração. Também, como sempre, um grande número de pedidos por necessidade nas famílias. Também testemunhados que, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, pedem-nas à igreja. Chegou agora, os irmãos viram que o irmão veio trazer um pedido aqui. Irmã Laide, da ilha solteira, encontra-se na UTI, seu estado é grave. Também, servo de Deus, cooperador de jovens menores da Congregação Central de Araraquara. Irmãos, oremos por ele. Está também em estado grave. Temos aqui, irmãos, uma lista, uma relação de pedidos de oração. Vamos ler, os irmãos tenham paciência, porque é muito importante, irmãos, que esses irmãos sintam que o Senhor os valoriza. Às vezes falta um pouco de paciência e nós ficarmos aqui 2 minutinhos ouvindo. Mas, irmão, até para a própria condição, irmão, mental da pessoa, é importante que ele ouça que nós estamos valorizando o pedido de oração dele. A nossa irmã Ana Vitória, da Central de Votorantim, pede oração por enfermidade. Uma Aparício de Madureira, Rio de Janeiro, passou por cirurgia e pede oração. Também o irmão Marcos, músico do Jardim São Marcos, Vargem Grande Paulista, está entubado por causa da Covid-19. A irmã Selma Regina Madalena Escavaza está entubada. O irmão Adão de Diadema está com Covid. O irmão Torino, da Itália, recebeu a promessa durante o culto online de domingo. E ele, irmão, até na oração quer que se agradeça a Deus, porque ouvindo o culto online recebeu o dom de línguas. Louvado seja Deus. A irmã Alcira Evaristo, da Vila Margarida, Ourinhos, encontra-se enferma. A irmã Cláudia Rodrigues, de Americana, pede por enfermidade. O irmão Anísio de Andrade, da Vila Antonina, sofreu um AVC e está 7 meses internado. Nossa irmã Laura, de Cândido Mota, está entubada. O irmão Davi Silva Moraes, de 9 anos, de Atibaia, de uma criança, encontra-se enfermo e a família pede oração. O irmão William Torquato, de Ipauçu, fraturou a coluna. O irmão Bernardo Fernandes, da Central de São Caetano do Sul, está na UTI. A irmã Eliana Cabral Neto pede por uma causa de seu neto. O irmão Marco Jama, cooperador de Itapevi, está com câncer, pede a nossa oração. O irmão Eliar Silva Bonfini, 17 anos, de Ituaçu, Bahia, encontra-se com uma doença rara e a família pede a nossa oração. Nossa irmã Raquel, de São Lourenço, Minas, está com síndrome do pânico. Irmão Júlio, de Esplanada, Bahia, sua esposa estão com Covid. Nosso irmão Israel está enfermo e a família pede oração. Também uma criança, Anthony, de 9 meses, de Votorantim, está entubado. Nossa irmã Denise, de Votorantim, da Obra da Piedade, está enferma. E o irmão Cristiano, de Curitiba, também está enfermo. A irmã Zoraia Souza, testemunhada, passará por uma cirurgia e pede a oração da igreja. A nossa irmã Cleonice, de Serra Talhada, Pernambuco, está muito enferma e pede a nossa oração. Também o irmão Melquisedeque Barbosa, de Indaiatuba, está muito enfermo. Uma criança, nosso irmãozinho Davizinho, de 1 ano e 6 meses, está recuperando da Covid e nasceu, irmão, de maneira prematura. Então, oremos por esta criança também. Irmão Douglas, de Guarulhos, está enfermo. Irmão João Batista, de Caconde,
Agradece as orações, pois o mesmo passou por uma cirurgia. Também o irmão Germano Brito, de Montes Claros, Minas, pede por recuperação, pois o mesmo passou por uma cirurgia. A irmã Cristina, de 15 de novembro, pede por sua família. Irmão Manuel Francisco, de Congonha, Minas, está enfermo. E a irmã Andresa, de Embu das Artes, pede por sua aluna, que está com uma enfermidade grave. Esses pedidos chegaram até nós, queridos. Quantos estarão clamando a Deus neste momento? E esta meditação cabe a todos nós que estamos aqui para entrar em comunhão. Os irmãos viram aqui que um irmão, ou irmão assistindo, quer dizer, participando do culto online, recebeu o dom de línguas. Se nós ficarmos em comunhão aqui, poderoso é Deus, irmão, para mandar um reavivamento na nossa vida espiritual. A igreja precisa desse reavivamento. Então, irmãos, esses pedidos, quantos nesses momentos estarão nos hospitais, famílias enlutadas. Na região do Rio Preto mesmo tivemos lá, irmão, passamento de encarregado regional, irmão Marcos Gueia, muito querido da Irmandade. Foi numa missão no Maranhão, chegou lá, teve um infarto, irmãos, e o Senhor o recolheu para o descanso. Temos que orar a Deus, mas não perder a comunhão. É muito importante a ligação do nosso espírito com Deus, que é espírito. E roguemos a Deus que o Senhor também envie do céu sua santa palavra, que é o motivo principal do nosso encontro aqui. Unidos, busquemos a Deus em divina oração, irmãos. Amém. Um dos irmãos vem orar a Deus, irmãos. Um dos irmãos vem à frente. Glória ao teu nome, Pai eterno Deus. Senhor, nosso eterno Deus e bom Pai, que estás no céu, no nome amado de Jesus, o teu Filho, nos curvamos aos teus pés, dando-te graça, Pai eterno, primeiramente pela grande sorte que nos coube de sermos chamados teus filhos, herdeiros da vida eterna, e desde o dia que tu nos encontraste com provas, dificuldade, com vitória, com alegria, estamos caminhando. Até aqui chegamos e temos certeza que iremos até o fim. Acompanha-nos os nossos passos e carrega-nos nos momentos difíceis e permita que possamos chegar um dia à estatura de um varão perfeito, como foi o teu Filho amado, e possamos herdar a coroa da vida eterna. Nesta batalha continuamos, Pai eterno, estamos contentes porque mais uma vez nos prepara de estarmos neste santo culto. Aqui preparaste um bom grupo dos nossos irmãos, graças te damos por este corpo musical que preparaste, junto à tua serva, organista, querida Irmandade, irmãos e irmãs, quem sabe também alguns testemunhados que tiveram o prazer de estar aqui junto de nós. Ó Deus, como agora há pouco ouvimos, um dos teus servos, longe dos nossos irmãos, lá no outro lado do mundo, na Europa. Pai eterno, nesta comunhão preciosa, o teu Espírito visitou ele e foi graciado com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Ó Deus eterno, visita nós aqui e outros que estão em casa, nos lugares longínquos, alguns num volante de um caminhão, parou para ouvir a tua voz, acompanhar os hinos, ouvir a tua palavra. Senhor, visita os que estão internados, os que estão em dificuldade, lares enlutados, nesses dias, Pai eterno, em que a calamidade também afronta vários estados, várias cidades. Quantos irmãos que perderam o que tinha, uma cama, uma geladeira, estão ao relento, dependendo de um favor de
algum município, de algum irmão, ó Deus, tenha piedade, acompanha com os teus anjos, não deixa ninguém desanimar e permita que, ouvindo as nossas orações, possa sentir um alento, um alívio e saber que tu acompanha e ajuda todos aqueles que esperam na tua misericórdia. Bondoso Deus, são muitos os pedidos e orações que chegaram até nós, tu conheces e sabe. Alguns pediram por nome, tiveram prazer de ouvir falar do seu nome, e com certeza a fé também é removida nesse momento e é aumentada. Mas alguns não tiveram oportunidade, alguns nem pediram, mas na comunhão desta oração, com certeza todos os nossos pedidos chegarão aos teus ouvidos, através de Jesus, o teu Filho amado. Interceda por nós, ó Pai eterno, e olha pela tua igreja na terra, nesses dias difíceis que estamos atravessando. Aumenta em nós o poder espiritual, a fé, a confiança, a certeza de que vamos sair daqui para o outro lado. Bondoso Deus, te agradecemos por estar aqui e por estarmos em comunhão neste santo e bendito culto. Olha pelas autoridades, abençoa e abençoa todos nós também, guiando-nos e permitindo que as portas da tua casa possam estar abertas para sempre louvarmos o teu santo nome, como ainda nesta noite, numa quarta-feira, em quantos lugares o teu povo já está se preparando para subir aos teus átrios. Senhor, abençoa os teus servos que presidem, abre a boca dos atalaias e não deixa faltar a palavra da vida na boca dos teus servos, e que haja sinais, maravilhas, prodígios no meio do teu povo e possamos crescer espiritualmente. Sobretudo te rogamos, estamos aqui neste santo culto e aguardamos que por um dos teus servos tu envie o conselho da tua santa e bendita palavra. Abre o nosso apetite espiritual, Pai eterno, e se alguma coisa atrapalha, limpa-nos de tudo aquilo que venha impedir de ouvir a tua santa e bendita voz. Continua nos abençoando em tudo neste decorrer desse santo culto. Por Jesus, teu Filho, pedimos essas benções, a Ele te agradecemos, e seja dada a honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Louvemos a Deus com outro hino, queridos. Hino 332. 332. Glória a Jesus.
Queridos irmãos, sinto de falar alguma coisa com a Irmandade, tanto que estão presentes como aqueles que estão online, a respeito de nossas crianças, que os irmãos sabem, já o ano letivo se iniciou, e temos tido, irmão, problemas com respeito às escolas, e até irmãos, servos de Deus do Ministério, falando conosco a respeito de que seus filhos sofrem bullying nas escolas, a respeito de que alguns que fazem parte tanto do corpo discente, professores, e corpo docente também, tanto alunos como professores, estão fazendo pressão nas escolas sobre os nossos filhos com respeito a ideologias que não são compatíveis com a nossa fé. E, irmãos, os nossos queridos irmãos, os pais, devem estar advertidos e cuidadosos, não só com aquilo que os nossos filhos ouvem nas escolas, como também, irmãos, verificar até o que está acontecendo nos seus aparelhos de telefone, irmão, nos computadores, porque temos notícias, irmãos, que nos deixam arrepiados, de que, inclusive agora teve, irmãos, um telefonema de uma irmã, que até o professor, irmão, de uma matéria da escola, trabalhou tanto na mente de seu filho, que levou ele ao ateísmo. Então, os pais devem estar atentos, queridos. Hoje, a vida moderna, irmãos, está levando tanto mãe como pai a trabalhar para sustentar o modo de viver atual, o modo vivendi. No entanto, irmãos, os pais não podem vacilar na conduta dos seus filhos, nas escolas e fora delas também. Porque os irmãos sabem que há um trabalho satânico, irmãos, sobre a mente das crianças, modificando essa estrutura cristã, própria do espírito do anticristo, irmãos, que opera de maneira violenta sobre a face da terra, especialmente no Ocidente. E nós temos que estar acordados para isso. Os pais devem estar acordados. Irmãos, esta fala aqui não é para passar 2 minutos, não. É para que a igreja esteja atenta no comportamento dos seus filhos. Porque muitos estão mudando o seu comportamento cristão por aquilo que recebem. Os irmãos sabem que a mente das crianças, irmão, ela é variável, ela é volúvel. E alguns até contraem uma obsessão, irmãos, que nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia. Então, aconselho os pais a olhar o próprio telefone, porque hoje uma criança vai na escola, a menina de 4, 5 anos já está com o telefone celular. Outros, então, se fecham lá no seu aposento, o computador lá, irmão, entram em certos sites que só Deus. E os pais estão desapercebidos. E se nós não tomarmos cuidado, amados, nós não estamos criando filhos, estamos criando serpentes. E amanhã, pela nossa falta de cuidado, eles vêm picar os próprios pais. Prestam bem atenção nisso, amados. Não estamos falando aqui, irmãos, para passar 2 minutos. Este é um conselho que é dado a todos, irmãos, a todos. Porque hoje, como o Senhor já deu de falar, a vida moderna tirou aquela condição que nós tínhamos no passado. A nossa mãe ficava ali cuidando dos filhos. A vida moderna levou a uma condição hoje que hoje mãe, pai precisa trabalhar, irmão. No entanto, o cuidado é necessário. Falo isso para os irmãos, porque chegam diariamente, irmãos, coisas ao nosso ouvido com provas cabais, que esse espírito do anticristo está trabalhando de maneira violenta para tirar a fé e deturpar a nossa moral cristã. Os irmãos ouçam isto, queridos, e que Deus tenha piedade, e que possamos orar a Deus, irmãos, que Deus livre as nossas crianças
desse inferno que está hoje, irmão, levando muitos a uma condição de perdição e até uma condição irrecuperável. Deus seja louvado, irmãos. Anunciado que a irmã Selma Regina e Madalena Escavassa estão entubadas, elas estão aqui. Eu vou falar mais preocupadas, né? Então, houve um equívoco, as irmãs estão aqui. Selma Regina. Tudo bem. Só corrigir aqui. Aqui. Selma Regina. Regina Madalena. Está aqui, não está. Todo aqui, Melhor assim. Irmãos, foi lá na portaria, lá nos irmãos, foi dito que a irmã Selma Regina Madalena Escavazzi estava entubada. E agora chega aqui o aviso que, pela graça de Deus, ao invés de estar entubada, ela está presente aqui conosco. Melhor assim. Mas precisa, por isso que esses avisos, irmãos, quando chegar aqui, eles têm que ser realmente bem cuidados, mas melhor assim. Então, aqui, são duas irmãs, a irmã Regina e a irmã Madalena, certinho? Escavazzi, pela graça de Deus, estão presentes aqui. Louvado seja Deus, melhor assim. Então, esses pedidos, quando chegarem, irmãos, tomem bastante cuidado, mas louvado seja Deus, é mais grato saber que elas estão aqui, louvando a Deus junto conosco. Vamos aguardar a santa palavra que o Senhor nos enviará. Servo de Deus, que o Senhor mostra a palavra, venha obedecer a Deus. Glória a Jesus. Servos de Deus, no ministério, no João, no Márcio, servos de Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a misericórdia de Deus, o último parágrafo do capítulo 6 do Evangelho de João. Último parágrafo, do verso 60 em diante. Evangelho de João, capítulo meia dúzia.
Glória a Jesus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, todos aqueles que amam ler as Escrituras e também congregam, sabem da milagre que o Senhor fez, irmãos, quando Ele pregava a palavra e, irmãos, fez o milagre da multiplicação dos pães, que alimentou ali praticamente 5.000 almas, e ainda sobejaram 12 cestos cheios. Irmãos, tudo isso é profundo e mostrava, irmãos, aquilo que sobraria para nós depois da sua morte, a doutrina apostólica. Mas os irmãos viram, e quem conhece a Escritura sabe, que quando ele fez este milagre, irmãos, esta operação gloriosa, irmãos, muitos atravessaram o lago Genezaré, Mar da Galileia ou Tiberíades, tudo mesmo, do outro lado, para acompanhá-lo. E, irmãos, porque ali encheram o seu estômago, e eles estavam interessados ali nesta parte. E quando, irmãos, atravessaram do outro lado, irmãos, perguntaram para o Senhor, irmão, para puxar um assunto: mestre, quando chegaste aqui? E o Senhor sabia, porque, irmãos, o Senhor conhece a intenção do Espírito e sabe o que se passa na nossa mente e o porquê das nossas atitudes. O Senhor respondeu para ele: vocês trabalharam muito por aquilo que perece, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E ali ele se declarou o pão da vida. Como quer dizer, vocês trabalharam, remaram, atravessaram o Mar da Galileia para vir aqui, porque vocês viram lá e se alimentaram, encheram os seus estômagos, e agora vocês vieram aqui. Esse trabalho que vocês tiveram, vocês têm que trabalhar não por esta comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E ali se declarou o pão da vida. Os irmãos prestam bem atenção que quando a pessoa, irmãos, está cega espiritualmente, ele deixa de enxergar, de ver as operações divinas. E, irmãos, até por obsessões no espírito e por trabalho que o senhor trouxe avante agora, quando eu falei para os irmãos do trabalho que está sendo feito em algumas escolas hoje, querendo conscientizar os nossos filhos até levá-los ao ateísmo. E eles estavam trabalhados, irmão, porque os irmãos sabem que o profeta Ezequiel chamou Israel de casa rebelde.
irmãos, e trabalhado por esses espíritos, irmãos, eles estavam interessados em bens da matéria e já eram trabalhados mentalmente para ir contra as ações do Senhor. E quando faziam até perguntas no sentido de tentar o Filho de Deus. Irmãos, quando Jesus se declarou o pão da vida, ele falou: Moisés nos deu o pão da vida. O Senhor falou: Moisés não deu para vocês o pão da vida, o meu Pai vos dá o verdadeiro pão da vida. Eu ia declarando que ele era o pão da vida. Porque, irmão, aquilo que o Senhor chamou de vida não foi esta passagem efêmera, não é essa curta passagem em que nós temos que demonstrar nela a intenção do nosso espírito. Quando o Senhor falou desta maneira, irmãos, eles disseram: o que operas tu para que creiamos? Esqueceram que do outro lado eles viram a maravilha, irmão, que não tinha lugar onde comprar pão e nem comprar nada para alimentar, e o Senhor fez aquele milagre, mostrando o poder dele de alimentar. Irmão, bem-aventurado aquele que está aqui nesta tarde, ou está assistindo este culto, ouvindo este culto, que crê que a palavra alimenta o nosso espírito para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, aquele que recebe a palavra com pureza, ele se alimenta dela, tem fé. Os irmãos lembram que, irmão, quem escreveu a carta aos Hebreus, irmãos, disse que eles tinham até um culto divino, mas não recebiam a palavra pela fé. E não recebendo a palavra pela fé, ela não tinha efeito sobre eles. Porque, irmãos, a palavra só tem efeito para nós quando nós a recebemos pela fé. E a fé, irmão, traz em nós a pureza, a simplicidade, afasta de nós a malícia do Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos, e Jesus foi falando, e Jesus ainda completou dizendo: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Isto era, irmãos, uma metáfora, era uma alegoria. Diz: aquele que aceita Jesus Cristo, homem, aceita ele como Messias, irmãos, e aceita o sacrifício da cruz, o sangue do selo do novo concerto. Este, irmão, não é aceitar, irmão, de uma forma apenas, irmãos, um aceitar efêmero, um pseudo-aceitar, mas é aceitar de espírito, crer nele. Porque, irmãos, a nossa fé não pode ser cega, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, falou desta maneira, isso desagradou eles, porque eles não queriam ouvir isto. Atravessaram lá com outras intenções. Queridos e amados servos e servas de Deus, bem-aventurado aquele que, quando vai ouvir a palavra de Deus, vai com uma mente pura, não vai lá para fazer barganha com Deus, mas vai lá para receber de Deus esta unção gloriosa chamada Cristo, que modifica a nossa estrutura carnal para uma estrutura espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o homem espiritual, como disse Paulo, irmãos, ele sabe discernir tudo e não é discernido por ninguém. A diferença do homem espiritual é esta: o sentido animal dele, apenas animal, irmão, vai se terminando, irmão, vai se corrompendo, mas o espiritual vai crescendo, a ponto de chegar o momento, irmão, que temos que render o nosso espírito. Irmãos, vamos em paz com Deus, na certeza que ninguém embargará a nossa carreira rumo à Sião celestial. Esta firmeza e esta certeza, irmão, não se compra em mercado, irmãos, e nem é aplicada na psicologia, irmão, da matéria. Esta é uma ação do Espírito, irmão, que move a nossa estrutura espiritual, que é a imagem de Deus que está em cada um de nós. Por isso, queridos, e sempre Deus há de falar, irmãos, nós não estamos aqui num mero encontro evangélico, não estamos aqui num mero encontro social. Vimos aqui para receber, irmãos, esta unção gloriosa, a unção sobre o nosso espírito. Porque o Senhor ordenou até a unção, irmãos, sobre o nosso corpo. E o presbítero é chamado para ungir com azeite. Mas, irmão, a unção do Espírito, irmão, se a unção de uma enfermidade na matéria, a partir do momento que eu estava enfermo e fui ungido por aquela enfermidade,
eu não vou mais ser ungido por a mesma enfermidade. Mas, irmão, o nosso espírito recebe unção todo dia na igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por quê? Esta unção gloriosa que cai sobre nós e permita a Deus, irmãos, que não aconteça conosco, a começar de mim, a todos nós, irmão, que aconteça como aconteceu ao anjo da igreja de Éfeso, que foi advertido. Ele cuidava, não deixava, não aceitava o mal, mas, irmão, foi advertido pelo Senhor, porque tinha perdido o primeiro amor, a primeira caridade. Tinha perdido aquele elo, irmão, aquele sentido que nós adquirimos, irmão, quando servimos a Deus, quando fomos batizados, quando o Espírito Santo tomou conta da nossa vida, irmão, porque todo dia que nós vimos aqui ouvir a palavra de Deus, recebemos a unção de Cristo Jesus, irmãos, e o Senhor renova as nossas forças, alimenta o nosso espírito. Uma pergunta é feita a mim e a todos nós: conservamos em nós a primeira caridade, irmãos? Respondamos ao Senhor. Conservamos em nós aquela simplicidade, aquela pureza que nós tínhamos? Está em nós ainda? Irmãos, ainda hoje falamos aqui, quando falamos do assunto do nosso irmão que recebeu o dom de língua lá na Itália. Irmão, poderoso é Deus para fazer um reavivamento espiritual na minha e na vossa vida. Glória ao nome do Senhor, irmão. E o Senhor vindo com esse reavivamento, nós vamos sentir o quanto é doce a palavra de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, nós vimos, irmãos, que muitos não gostaram, ou a maioria, não gostaram da palavra. Porque, irmãos, nós vimos aqui para ungir o nosso espírito, da maneira que o Senhor falar conosco, temos que dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Nós não viemos aqui escolher, nós viemos aceitar o império divino. Se o Senhor, que é misericordioso, Ele propõe, e a proposta de Deus para nós é maravilhosa. Ora, irmão, se o Senhor propõe para nós, nos ensinando, a própria palavra fala que a correção às vezes parece ser dura, irmãos, mas ela tem alguma coisa maravilhosa para alinhar o nosso espírito rumo à grande Assembleia Universal, chamada Igreja dos Primogênitos, cujos espíritos têm que ser aperfeiçoados pela palavra. Esta pureza, amados, tem que existir em todos nós. O próprio ministério, irmão, tem que clamar a Deus para não perder a pureza. Porque nós, irmãos, recebemos, ainda nos lugares que estivemos agora há pouco tempo, irmão, tem tanto parasita que vem, irmão, sobre um animal grande que está no mar, irmão, a baleia. E chega um dia, irmão, que ela tem tanto parasita que ela vai morrer na praia. Ela vai na praia, irmão, irmão, sai fora da água e acaba morrendo. Por mais que esforce as autoridades, até os ecologistas, para levar para o mar, não consegue pelo peso dela. Irmãos, Deus não quer que morramos na praia. O Senhor quer que chegamos ao profundo do Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Entendemos, querido? Por isso que, irmão, ninguém ache ruim ou escolha aquilo que quer. Não, irmão, aceitemos aquilo que o Senhor determina na nossa vida, seja qual for a determinação divina. Porque, irmão, tem coisas que Deus manda e tem coisas que Ele permite. Mas, irmão, o conselho que falou o Senhor, irmão, eles não aceitaram. E o Senhor, então, irmão, vendo aquilo, irmão, chamou os 12 e falou: e vocês? Só ficaram vocês? Vocês não querem ir também? Não querem ir também? Qual foi a resposta deles? Para onde vamos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos amados, aqueles que estão ouvindo a palavra hoje, irmão, para onde vamos sem o Senhor, irmãos, neste mundo enganador, neste mundo apodrecido, onde espíritos contrários operam para tirar a nossa fé, a nossa alegria? Irmão, que o Senhor nos encha da alegria do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, irmão, comove o nosso espírito. Comovendo e trabalhando sobre o nosso espírito,
O que acontece, irmão? A nossa alma, que é a nossa vida, fica trabalhada por Deus. E a nossa alma trabalhada por Deus, irmãos, chega a governar até os nossos órgãos e os nossos membros. Irmãos, e até alguém, muitas vezes, irmão, que tem, às vezes, alguma dor, algum sentimento, irmão, na carne, irmão, pela alegria do Espírito, supera tudo e chega à noite em casa, encosta a cabeça no travesseiro, dorme em paz, faz a sua oração a Deus, percebe a comunicação, a ligação, o elo, irmãos, o elo, irmãos. Os irmãos sabem que o cordão umbilical, irmãos, liga o feto à mãe. Irmãos, esse cordão umbilical, o Espírito de Deus, que leva a nossa oração a Deus, irmãos, traz, irmãos, a força de Deus também, irmãos, para estas crianças espirituais. Glória e glória ao nome do Senhor. Recebemos, irmãos, esta força divina e nasceremos para a glória de Deus. Entendemos, amados, que Deus reavive a nossa fé, irmão, a nossa pureza. É tempo disso, amados. É tempo de meditar e clamar a Deus. Porque os tempos são difíceis. O Senhor Jesus disse, irmão, já prevendo esta condição, será que quando eu voltar acharei fé na terra? E ele falou, se eu não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Por isso, amados, que nós, do próprio ministério, e a Irmandade, de modo geral, unidos, num só sentido, espiritualidade, clamor a Deus, sentimento de aceitação do plano de Deus, seja ele qual for, nos leve unidos até o fim da nossa jornada. Uns têm era um pouco mais longa, outros, irmãos, a idade cronológica, a faixa etária de cada um, irmãos, leva a possibilidade maior. Mas sabemos, queridos, que tudo está na mão de Deus. A nossa vida está presa por um fio chamado fôlego de vida. Mas, irmão, a nossa vida espiritual, ela está presa, irmãos, pelo fôlego do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus estiver em nós, ninguém embargará nossa carreira rumo a Sião Celestial. Venha o que vier, irmão, alguma coisa que venha ao contrário do que nós pensamos, ou então pedimos, porque, irmãos, uma coisa o Senhor dá de falar mais uma vez, nós não vimos aqui para fazer barganha com Deus, viemos aqui para louvar a sua glória e receber dele as instruções para a vida eterna. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos juntos agradecer a Deus, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus, bom Pai que está no céu, no nome do Senhor Jesus, voltamos aos teus pés em oração, ao término deste santo culto, Senhor, com o nosso coração jubiloso na tua presença, por termos, Senhor, tido esta oportunidade de oferecer a Ti, Senhor, mais um santo culto de adoração, Senhor, à Tua Majestade Santa. Te agradecemos por termos vindo aqui, de perto e de longe, Senhor. Te agradecemos pela força, direção que deste ao Teu servo na presidência. Te agradecemos pelos músicos que tocaram, pela Irmandade, Senhor, que compareceu com alegria. Te agradecemos pela oração precedente, Senhor. Te agradecemos pelos santos conselhos que colocaste na boca do teu servo. Senhor, permita que sejam recebidos com responsabilidade, Senhor. Livra-nos do mal pelo amor do teu nome. Livra nossas crianças, Senhor, e guarda para a vida eterna.
Glória ao teu santo nome. E te agradecemos, sobretudo, pelos conselhos gloriosos da tua bendita palavra. Glória ao teu nome. Ouvimos aqui, Senhor, conselhos sólidos. Permita que ninguém vá embora como muitos foram, contristados, mas como disse Pedro, para quem iremos nós? É aqui, é do Senhor que temos as palavras da vida eterna. Que possamos permanecer firmes na fé até o último fôlego da nossa vida. Guarda ao sairmos daqui, guarda, Senhor, quem for viajar, e guarda-nos deste mundo, guarda-nos para a vida eterna. Por tudo te somos agradecidos, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória, glória a Jesus. Glória, glória ao Filho de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino primeiro, irmãos. Hino número 1. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Queridos, que a paz de Deus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, esta unção que acabamos de recitar cantando, que é a palavra de Deus, sua paz, alegria, esteja em todos nós. Amém. Hino da despedida 210. Quatro pulsos precedem o início do hino.